pessoal, vim conversar com vocês sobre o seguinte. As ideias matemáticas não são complicadas. Às vezes você não sabe a tabuada direito, se atrapalha nas divisões, mas as ideias matemáticas, esquece das contas, elas não são complicadas. Então eu vim nessa aulinha que vamos chamar de conversa. Vamos pensar no seguinte. Eu vou conversar com você sobre uma fraçãozinha bem simples. Olha só. Meio. 1/2. Todo mundo sabe o que é isso. Metade. Se a gente representar aqui através dessa barra, é cortar em 2 pedaços iguais, ou mais ou menos aqui, ó. Estou fazendo a mão livre, né? E pegar um pedacinho aqui, ó. Vamos ver se eu pinto ele de vermelho. Aqui, ó. Isso é metade. Cortar em 2 pedaços. Um pedaço aqui, outro pedaço aqui. E pintar um. Está pintado aqui, ó. Um pedaço. Agora, você sabia que isso aqui pode significar outras coisas? Primeiro, não que significa, mas formatos. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2. E se eu quiser resolver, como será que é 1 dividido por 2? Se eu montar a chave aqui, você pode ficar em dúvida, embora é uma coisa simples. 1 dividido por 2? Não dá para dividir, põe o 0, acrescenta um 0. 2 vezes 5 dá 10, para 10 nada, dá 0,5. Sem fazer conta você conseguiria também. Quanto que é R$1 dividido para 2 pessoas? Não é 50 centavos? Então, 1 dividido por 2, ó, 50 centavos. Ah, mas aqui deu 0,5 e aqui deu 0,50. 0,5 e 0,50 são o mesmo número. Assim como 0,500 também é o mesmo número. Porque o que importa é a posição, pessoal. Por exemplo, R$1. Se eu acrescentar um 0 aqui, aqui não é a posição da unidade, da dezena e da centena. Eu tenho uma unidade, eu tenho R$1. Aqui é a posição dos décimos, aqui dos centésimos e aqui do milésimo. Eu não tenho nenhum centésimo aqui, ó, e nenhum milésimo aqui, nenhum número. Esses números são todos iguais. Assim como acrescentar 0 à esquerda de um número que a vírgula não está colocada, mas seria aqui, é a mesma coisa de acrescentar zeros à direita de um número com vírgula. Isso são os mesmos números. Então veja, uma fração é uma divisão. Uma fração eu posso representar por barras cortadas segundo o número de baixo e pintadas segundo o número de cima. E tem mais uma coisa. Porcentagem. Veja, sem fazer cálculo nenhum. Se isso aqui fosse uma nota de R$100, 50% dela, você não concorda que é metade dela? Então, meio tem que significar 50%. Meio tem que ser igual a 50%. Isso a gente... Mas como que isso aqui pode ser igual a isso? Veja, multiplique 1 por 50. 1 vezes 50, ou 50 vezes 1, é 50. A mesma coisa que você fez em cima, faça embaixo.
2 vezes 50, ou 50 vezes 2, 2 vezes 50 é o dobro de 50, é 100. Agora leia isso daqui. 50 por 100, 50%. Por isso que meio é a mesma coisa de 50%. 50% não é a metade, pessoal? E aqui não está a metade da barra? Então, veja que você entendeu as ideias na matemática. As três representações: fracionária, decimal e percentual. Ah, mas aí quando soma, quando subtrai, quando faz isso, quando faz aquilo, aí são contas, pessoal. A ideia não é difícil de entender. Vamos trabalhar com isso para começarmos a gostar de matemática? O que vocês acham? Resolver todas as coisinhas de matemática sem se preocupar com contaiadas, apenas com raciocínio, entender as coisas. Vejam se vocês estão afim disso. Ó, pessoal, você podia ter perguntado uma coisa assim: por que você multiplicou por 50 em cima e embaixo? Não entendi nada. Olha que simples. Uma barra, se eu cortar ela certinho no meio, a gente já sabe que, pegando metade, é essa fração que é representada nesse desenho. Ó. Cortei em 2 e peguei 1, é a metade. Se eu, em vez disso, essa daqui, ó, que é igualzinho de cima, cortando aqui, pessoal. Não estou cortando na metade também? Vou cortar essa também, ó. Cortei na metade. Se eu pintar aqui, vou pintar de vermelho, tudo aqui é metade, ó. Se ao invés disso, eu tivesse cortado essa daqui, ao invés de ter cortado no meio, tivesse cortado em 4 partes, o que é cortar em 4 partes? É cada parte dessa cortar ao meio. Concorda que é a mesma quantidade? Cortei em 2, peguei uma, é metade. Cortar em 4, cortei no dobro de partes, né? Porque 2, 4 é o dobro de partes. Se eu peguei o dobro também, peguei 2 partezinhas pequenas que equivalem a uma grande. E que fração é essa? Essa fração significa o seguinte: cortei em 4, então o número de baixo é 4, e peguei 2, então pintei 2. Quer dizer que meio é metade. Por quê? Peguei uma de uma coisa cortada em 2. 2 quartos também é metade, porque eu cortei em 4 e peguei 2. E 2 partes é metade de 4. Suponha que eu tivesse cortado em 8. Então, ó, aqui está em 2. Cada parte eu cortei na metade. Mais ou menos, pessoal. E agora, cada parte eu vou cortar na metade de novo. Tô fazendo rapidinho, não está saindo tão direitinho, mas está dando para entender, né? E agora, aqui. Agora eu cortei em 8 partes, que deveriam ser iguais, né? Só que eu
não desenho tão bem. Aqui eu cortei em 8 e peguei 4. Também a metade. Tudo isso são frações que possuem números diferentes, mas representam a mesma quantidade. São frações equivalentes. A ideia de equivalência é isso. Ó. Se eu tiver uma moeda de R$1 ou tiver duas moedas de 50 centavos, a moeda de R$1 nunca vai ser igual a duas moedas de 50, só que representam a mesma quantidade. É a mesma coisa da ideia de frações. 1/2, 2/4, 4/8 são frações diferentes, mas representam a mesma quantidade. São chamadas frações equivalentes. Eu preciso desenhar para obter frações equivalentes? Não. Observe. Escolha, por exemplo, o número 2. Multiplique o número 2 em cima e embaixo dessa fração. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Olha a fração aqui, ó. 2/4, essa daqui. Pega o número 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. O que você observou? Se eu pegar uma fração e multiplicar por um número, em cima e embaixo, o mesmo número, o que aparece aqui é uma fração equivalente, que é uma fração com números diferentes, mas representa a mesma quantidade. Foi o que eu fiz lá com o 50. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. E sempre que você tiver uma fração com 100 embaixo, você pode escrever na forma de porcentagem, 50%. O contrário também, ó. Se você vê 30%, o que significa? Se for na forma de fração, 30 por 100. É a mesma coisa de você pegar uma barra, cortar em 100 pedaços e pegar 30. 50%, que é a metade, é cortar em 100 e pegar a metade, 50 pedaços. Comente se ficou claro. Agora, pessoal, potência. Potência é o seguinte. Carinha ao quadrado é igual ao carinha vezes o carinha. Um cara ao cubo é o cara vezes o cara vezes o cara. Esse carinha se chama base. Esse número se chama expoente. O expoente manda quantas vezes irá aparecer o carinha. Olha aqui esse. O 3 está mandando esse cara aparecer 3 vezes. Apareceu 3 vezes. E é só fazer a multiplicação. Isso é potência. A ideia é essa. Isso não é difícil de entender. Vamos fazer aqui uma formiga elevado à quarta. O que é? A formiga vezes formiga vezes formiga vezes formiga. A formiga apareceu quantas vezes? 4. Um gafanhoto elevado à quinta. Gafanhoto vezes gafanhoto vezes gafanhoto vezes gafanhoto vezes gafanhoto. Um monte de gafanhotos. Números, sem problema. 2 ao quadrado. Agora a formiga é o número 2. 2 vezes 2. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. O número de cima manda quantas vezes o cara de baixo tem que repetir. O número de cima manda
quanto que o cara de baixo tem que repetir. Agora, a conta que vai dar aqui é outra coisa. 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho que fazer 3 vezes 3 e o que der de resultado multiplicar por 3 de novo. Aí são contas. Mas a ideia de potência é isso aqui, pessoal. Não vamos confundir ideias com calculeira. Isso aqui é uma calculadora, se você tiver dificuldade, a calculadora faz. Agora, a ideia de potência a calculadora não sabe, ela só faz as contas. 3 vezes 3, 9, e 9 vezes 3, 27. Mas fiquem felizes de entender primeiro as ideias da matemática. Completando, o que é o inverso da potência? É a raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou raiz quinta. Vamos só falar sobre raiz quadrada. Quando eu extraio a raiz quadrada de um número, 9, por exemplo, ele está querendo te perguntar qual é o número que vezes ele mesmo dá um 9. Então você pode ir testando. 2 vezes 2 dá 9? Não. 3 vezes 3 dá 9? Dá. Então a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Você não pode fazer dois números diferentes aqui sendo multiplicados. Aí não vale. Certo? Por exemplo, raiz de 4. 1 vezes 4 dá 4. Não. É que número que vezes ele mesmo dá 4. É o 2, né? 2 vezes 2 não dá 4. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Isso é a ideia da raiz quadrada. É encontrar o número que vezes ele mesmo dá o cara lá de dentro. Então, raiz quadrada de um cara, eu tenho que descobrir quem é o carinha, que vezes o carinha vai dar o número lá de dentro. Isso vai ser a raiz quadrada. O número que vezes ele mesmo dá o cara de lá de dentro. Raiz quadrada a gente não marca, mas quando não tem ninguém aqui, a gente entende que é um 2. Raiz quadrada. Existem outros tipos de raízes? Existem. E a ideia é a mesma. Se a raiz quadrada você tem que encontrar o cara vezes o cara que dá o cara daqui de dentro, o que você imagina que é a raiz cúbica de 8? É você descobrir um número que vezes ele e vezes ele de novo tem que dar 8. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Deu 8? Não. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Deu. Então você encontrou que o número vezes o número vezes o número dá 8. Essa é a raiz cúbica de um número. Então a raiz cúbica de 8 é 2. E pode ter raiz quarta. O que é a raiz quarta de um número? Você tem que encontrar o número que vezes o número que vezes o número que vezes o número dá o cara de lá de dentro. Aprendemos, recordamos o quê? Potenciação e radiciação em 5 minutos. Pessoal, x mais 5 igual a 10. Claro que tem gente que vai falar, é o 5. E tá certo. 5 mais 5 dá 10. Eu peguei esse exemplo aqui para vocês verem que a equação pode ser mais complicada que for. Vamos entender o primeiro que, quando você escutar equação, eu quero que você pense assim, equação vai ter um cara que eu tenho que achar o valor. Essa que é a ideia básica. Então eu tenho assim, adivinhe um número, poderia escrever assim, adivinhe um número que mais 5, né, que somado com 5 dá 10. Você vai falar, já sei, é o 5. Então você descobriu quem é esse carinha. Quem é esse carinha? É o 5. O carinha é igual a 5. Isso é a solução da equação. Então, equação é uma coisa igual a essa daqui, que você tem um cara que você quer descobrir quem é. Para não ficar pondo ponto de interrogação, eu pus o x,
Poderia ser outra letra? Claro, pode ser y mais 5 é igual a 10, j mais 5 é igual a 10, e você irá descobrir o valor de y, que aqui é 5 também, aqui é 5 também. A letra, você pode escolher a que você quiser. Como os livros usam o x direto, a gente coloca para não ficar diferente deles. Mas a letra veio para assim, eu não sei o que é uma coisa, eu coloco uma letra. Quando a gente não saber o tempo, por exemplo, costuma se chamar T a letra, para lembrar que é o tempo que a gente quer achar. Se eu estou procurando uma altura, eu posso pôr A. Por quê? Tem problemas que vai envolver várias coisas que eu não sei, e eu pondo o nome da primeira letra do que eu não sei, achei o T. Quem é o T mesmo? O T é de tempo. Então as letras mais para frente no ensino médio vão ter esse intuito de eu não sei uma coisa, mas eu coloco o nome dela para achar, para ficar fácil. T de tempo, a altura, por ser utilizado na física a língua inglesa, usa H, como quando a gente quer achar uma altura e assim por diante. Aqui, a ideia verdadeira, que apenas entendo, você não vai fazer na prática assim. Isso aqui é como se fosse uma balança, que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro para ficar equilibrado. Vou te mostrar a verdade e depois vou te mostrar, que vocês já sabem, que já viram na aula, como que se faz praticamente. Então, olha só. Eu quero chegar numa coisa assim, ó. X é igual ao valor. Já sabemos que é 5. Então, eu quero só o x desse lado. E eu tenho mais 5 aqui. Tudo bem, já tem gente falando, mais 5 passa para o outro lado é menos 5. E na prática é isso. Mas na verdade, na matemática, é o seguinte. Eu tenho x mais 5 desse lado, tenho a igualdade aqui e tenho 10 desse lado. A ideia da balança é o seguinte, ó. Eu posso tirar 5 unidades desse lado? Posso. Só que para ficar equilibrado eu tenho que tirar do outro também. Conservei a balança. Imagine isso aqui como uma balança. Eu tirei 5 quilos de um lado, eu tenho que tirar 5 quilos de outro. E agora, olha o que acontece. Vamos fazer 5 menos 5 não é zero? Então isso aqui se anula 5 menos 5. E fica o quê? 10 menos 5. E 10 menos 5 é 5. E achamos a resposta. Na prática, a gente não pensa nisso. A gente faz essa ideia para ficar mais ágil. Mais 5, posso passar para o outro lado? Pode. E é só inverter o sinal. Se é mais, fica menos. Se está adicionando, vai subtraindo. Troca o sinal? Pode dar alguma dúvida. Melhor dizendo, aplica-se a operação inversa. O que é o inverso de somar? Subtrair. O que é o inverso de multiplicar? Dividir. O que é o inverso de subtrair? É somar. O que é o inverso de dividir? Multiplicar. Por isso que quando a gente tem 2 vezes x é igual a 10, que número que vezes 2 dá 10? Não é 5? E a gente resolve a equação como? Eu quero x igual a alguma coisa. O 2 está multiplicando. O que é a operação inversa de multiplicar? Dividir. Então, o 2 passa para o outro lado dividindo. Lembre-se que isso aqui, 10 sobre 2, é a mesma coisa que 10 dividido por 2. E achamos o 5. Essa é a ideia de equação. Tem um cara que eu não conheço e eu tenho técnicas para descobrir. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre princípios de contagem. Suponha que você tenha duas calças diferentes, 3 camisas diferentes
e 2 sapatos diferentes. Eu te pergunto, quantos jeitos que você pode se vestir com combinações diferentes? Para ficar mais fácil de escrever as combinações, eu vou chamar as calças de calça 1 e calça 2. Como camisa também começa com C, eu vou falar errado aqui, amisa 1, amisa 2 e amisa 3. E sapato, sapato 1 e sapato 2. Agora eu vou fazer as combinações possíveis. Eu vou vestir a calça 1 com a camisa 1 e o sapato 1. Ou eu posso pôr a calça 1 com a camisa 1 e o sapato 2. Ou eu posso pôr a calça 1 com a camisa 2 e o sapato 1. Ou calça 1, camisa 2 e sapato 2. Ou eu posso pôr a calça 1 com a camisa 3 e o sapato 1. Ou a calça 1 e camisa 3 e sapato 2. Veja que com a calça 1 esgotei todas as possibilidades, porque eu usei a calça 1 tanto com a camisa 1, 2 e 3 e também com o sapato 1 e 2. Agora, tudo de novo com a calça 2. Não vou repetir aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas concorda que com a calça 2 eu posso pôr camisa 1, sapato 1, camisa 1, sapato 2, camisa 2, sapato 1, camisa 2, sapato 2, camisa 3, sapato 1 e camisa 3, sapato 2? Então eu irei encontrar mais meia dúzia de possibilidades. Então eu tenho 12 possibilidades no total. Tem um jeito de descobrir sem escrever todas as possibilidades? Tem. E se chama quadro de possibilidades. Eu vou montar um quadro e a quantidade de quadradinhos aqui são as coisas que eu preciso decidir. Primeiro eu vou decidir a calça. Quantos tipos de calça eu tenho? Eu tenho 2 tipos, então eu tenho 2 possibilidades. Esse 2 não é a calça 2, é a quantidade de calças que eu posso escolher. Eu posso escolher entre 2 calças. Aqui é um quadro de possibilidades. Escolhido calça. Quantas camisas eu posso escolher? Quantas possibilidades? São 3? Então 3. E quantos tipos de sapato eu posso escolher? 2? Então são 2. Tem um princípio que se chama princípio multiplicativo, mas não precisa saber o nome, que quando você monta um quadro de possibilidades, a quantidade total de possibilidades é obtida multiplicando todos os números. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. E encontramos o nosso 12 aqui, sem ter que construir todas as possibilidades. Por que é bom saber o quadro de possibilidades? Já pensou se eu tivesse 12 calças, 27 camisas e 15 sapatos? E você ter que escrever tudo isso? Aqui você montaria o quadro e com a ajuda de uma calculadora você acharia a quantidade de possibilidades possíveis.